Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar analisando o mecanismo da reação de adição eletrofílica a alcenos, só que agora vamos observar um pouquinho em termos de estereoseletividade. O que é estereoseletividade? Estéreo, pessoal, aí quer dizer o espaço, né? A geometria espacial da molécula, que tipo de produtos vamos ter, que tipo de isômeros vamos ter, né? E a gente vai ver que essas reações são estereosseletivas. O que quer dizer isso? Elas levam a um produto com determinada geometria, preferencialmente a outra. A gente já viu um tipo de seletividade dessa reação lá atrás, quando a gente falou do intermediário carbocátion. A gente viu que essas reações também são regioseletivas, porque elas ocorrem em uma determinada região da molécula, aquela que é favorecida pela formação do carbocátion mais estável. Agora a gente também vai ver que por conta da formação do intermediário cíclico, essas reações também podem ser estereosseletivas, ocorrerem de um lado ou do outro lado da dupla ligação. Então, observe aqui o exemplo do ciclo hexeno. Quando a gente tem a adição nucleofílica no ciclo hexeno, nós podemos, imaginar que a gente vai ter a adição de 2 átomos de bromo nessa molécula. Esses 2 átomos de bromo poderiam se adicionar pela mesma superfície da molécula, pela mesma face da molécula. Então, vamos imaginar que os 2 átomos de bromo se adicionassem na superfície voltada para você, nessa molécula. Iria dar origem a esse composto aqui, com os 2 átomos de bromo saindo do plano. Se a gente virasse esse composto ao contrário, seriam os 2 átomos de bromo entrando no plano. Mas ainda assim, teríamos os átomos de bromo do mesmo lado do ciclo da molécula. Agora a gente pode imaginar também os átomos de bromo entrando em faces opostas. Um entrando na face voltada para você e outro entrando na face atrás do seu computador ou da sua tela do celular. E aí geraria esse outro composto. Mas dados experimentais mostram que esse isômero não é formado, somente esse daqui, o isômero que a gente chama de trans. Os átomos de bromo estão em faces opostas. Isso, pessoal, apoia o mecanismo, é explicado pelo mecanismo onde a gente tem a formação desse intermediário cíclico de 3 membros. O que acontece? Como a gente consegue explicar por esse mecanismo? Ao formar a dupla ligação, ataca o eletrófilo e forma-se então esse intermediário cíclico. Ao ser formado, esse intermediário cíclico, ele bloqueia uma face do anel do ciclo hexano. Com isso, ele causa um impedimento estérico e o nucleófilo brometo não consegue atacar por esse lado da molécula, somente pelo lado oposto, o que vai dar origem sempre ao intermediário, ao produto final na geometria trans. Aqui, pessoal, eu mostro para vocês a mesma molécula, só que de um outro ângulo, escrevendo o ciclo benzeno na sua geometria mais ou menos apropriada, que seria o real na natureza, nessa estrutura, que vai levar à conformação barco aí do final, que é a mais estável na natureza. Então, observe, que esse anel tem uma dupla ligação. Essa dupla ligação ataca o eletrófilo, se quebra a ligação bromo-bromo, formando o ânion brometo, que vai atuar na próxima etapa, como nucleófilo. Enquanto isso, formou-se o intermediário cíclico de 3 membros. Olha como esse intermediário cíclico, ele bloqueia esse segundo ataque nucleofílico pelo brometo por essa parte de cima da molécula, Essa parte de cima fica bloqueada. Portanto, esse brometo só consegue atacar por baixo, gerando então um único
produto, né, formado, aqui representado na posição diaxial, poderia também estar na posição equatorial, que é o que está mostrando aqui na frente, que é a mais estável, mas o importante aqui é a gente perceber que eles vão estar sempre em faces opostas desse anel, formando sempre o isômero que a gente chama de trans. Aqui a gente tem mais um exemplo explicando essa estereoseletividade das reações de adição aos alcenos. Aqui a gente tem dois exemplos de alcenos com geometrias diferentes. A gente tem o Z-put 2 enos e o E-put 2 enos. Então observem só que no caso do Z-buteno ocorre a formação do intermediário cíclico de 3 membros, aonde os grupos metilas permanecem nas suas posições iniciais, na mesma face, né, da dupla ligação. O ataque, então, do eletrófilo é sempre na face oposta a que está o intermediário, aqui está aí o cátion bromínio. O que vai me levar, então, né, à formação agora, não mais de isômeros cis e trans, ou E e Z. Na verdade, aqui eu formei agora aqui 2 carbonos quirais, que estão ligados a grupos diferentes. Redesenhando essa estrutura, colocando os carbonos no plano e omitindo os hidrogênios, e é formado, né, um rancemato desses carbonos quirais. Mas quando a gente coloca novamente a molécula no plano, gira a ligação dupla 180 graus para que ela fique na mesma posição, né, que o produto inicial, a gente consegue ver que a adição, ela foi o que a gente chama de anti. Por quê? Ela foi, um bromo se adicionou em uma face e o outro se adicionou na face oposta. Como essa estrutura não é um ciclo, né, ela não deu origem, então, a isômeros cis e trans, como foi o exemplo anterior. E aqui, quando a gente tem o exemplo do E-but 2 eno, que a gente também chama comumente, né, de transbuteno, a gente tem, então, a adição sempre, né, na fase do primeiro bromo, gerando o intermediário de 3 membros, e o segundo bromo é adicionado sempre na fase oposta, fazendo o mesmo movimento de redesenhar as estruturas com os carbonos no plano, girando essa ligação a 180 graus para que a molécula fique, né, na mesma conformação que essa do início. A gente consegue observar a formação desse diástero isômero, que é aquiral, que é um composto meso, porque possui, né, um plano de simetria aqui, que não é visto na molécula anterior. E aí, pessoal, qual que é a diferença? Que aqui, no exemplo de cima, eu levei a formação de um rancemato, onde eu tenho os isômeros R e S, porque eu gerei os carbonos quirais. Embaixo, eu também gerei carbonos quirais, R e S, mas que no final, por a molécula ter um plano de simetria, eu não vou ter essa mistura de rancemato, porque na verdade o isômero R vai ser igual ao isômero S.